Excelente tarde. Olá a todos que me ouvem aqui de Portugal, todos que me ouvem do Brasil também, uma excelente tarde a todos. Os meus amigos no Brasil. Estou hoje aqui para poder falar sobre um tema do momento, um tema que vai cada vez ser mais falado e cada vez vai ser mais comentado, que é justamente sobre resiliência. O que é resiliência? Como que podemos criar comportamentos de resiliência? Estamos prestes a viver aí um inverno econômico. Quem já nos acompanha, quem acompanha os vídeos do Paulo e também nossos, dos consultores da equipa, a gente já vem falando um pouco sobre isso, já vem falando um pouco sobre essa questão e da forma com que essa crise chegou, primeiramente, como uma crise de saúde, já denunciando aí claramente uma crise econômica que já fazia parte dos ciclos econômicos, enfim, a cada tempo, realmente, a economia tem a sua queda, então, por isso, até a gente compara justamente com as estações do ano, não é? Estamos prestes a viver um inverno e tudo parece que vai ser um inverno bastante rigoroso. E parece até porque ainda está tudo incerto, né? Vivemos muitas incertezas, temos muitas informações perdidas, muitas situações ainda não concretizadas. Enfim, vivemos um momento único na história. A gente não consegue olhar para trás e comparar os mesmos fatos, os mesmos casos, as mesmas situações. Já existiram crises de saúde semelhantes, ok, mas sem o poder de comunicação, de locomoção que nós temos hoje. Então, vivemos, sim, um momento único na história e que vai nos exigir aí muitas habilidades, muitas capacidades para poder superarmos para o que ainda vem e que nós não sabemos o que é. E justamente pelo fato de não sabermos o que é, ou seja, essa questão da incerteza em relação ao futuro, é que nos gera ainda mais ansiedade. E essa ansiedade nos traz mais estresse no momento presente, e Deus queira que isso não se reverta, que isso não se transforme posteriormente numa depressão. São as três grandes aflições que momentos como esse nos trazem. E é justamente a resiliência que é o comportamento que nos ajuda a vencer esses desafios, a vencer esses momentos complicados, a vencer essas situações, essas aflições que nos fazem tão mal. E é justamente para poder criar esse comportamento de resiliência, não só em nós mesmos, mas também na nossa organização, trazer a nossa organização para uma cultura, para um senso de resiliência mais forte, é que eu quero passar aqui hoje a minha percepção, a minha leitura sobre o que um artigo até que a Harvard Business School publicou há algum tempo atrás, sobre uma cultura de resiliência. Então, quais os comportamentos que nós precisamos adquirir para que nós possamos adotar uma cultura ou uma postura de resiliência nas nossas empresas? Tá? Olá, Vânio. Deixa eu só dizer aqui um olá a partir de Angola. Excelente noite para você, Vânio. Enfim, vamos lá. Os três comportamentos, então anotem. Primeiro, foco na realidade. E para o foco na realidade, eu vou dividir ele em duas partes, a realidade interna e a realidade externa. Para termos foco na realidade, nós precisamos ser muito honestos e conhecer e buscar todas as informações da nossa empresa. Tá?
com muita honestidade, com muito detalhe, um maior número de detalhes que a gente puder obter. Então, a primeira coisa, avaliar quais são realmente as nossas forças. E, principalmente, quais são as forças que são perceptíveis pelo mercado. Porque as campeãs de forças, quando nós conversamos com as empresas, com os empresários, normalmente, qualidade, atendimento, pontualidade na entrega. Ok, são forças, claro que sim. Mas isso é percebido pelo mercado? O mercado realmente enxerga essa força como um diferencial da sua empresa? Porque se ele não enxergar isso como um diferencial na sua empresa, ele te igualou às outras empresas. Então, já não é uma força tão grande. Então, analise com honestidade quais são as forças da sua empresa. Como que você pode explorar essas forças? E o inverso, claro, quais são as fraquezas? De novo, sempre com honestidade, fale a verdade, foco na realidade. Não é o momento de se enganar. Então, procura perceber quais são as suas fraquezas, onde você pode melhorar, onde você está perdendo performance. Traga seus colaboradores para poder discutir junto com você. Permita que essa resiliência se difunda em toda a organização, também com seus colaboradores. Você só tem a ganhar com relação a isso. Para além das forças e fraquezas, analise os seus números. Quais são os seus custos? Faça uma análise de todos os custos. Pontue todos, classifique todos. Perceba se eles são realmente custos necessários, se eles são custos que impactam na percepção de valor do cliente. Se for, cuidado para mexer nesses custos. Então, classifique e avalie qual é a necessidade de cada um deles. Investimento. É muito comum a pergunta, nesse momento, é hora de investir? E a resposta, não sei. Cadê o seu plano de negócio para o investimento? Então, tem um plano de negócio, né, para começar? Se não tem, precisa fazer. É o plano de negócio que vai te dar a resposta, se esse é o momento certo para investir numa determinada ação ou não. Se vale a pena esperar, se não vale a pena esperar. Quais são os riscos que estão presentes nesse investimento ou não? Então, fazer um plano de negócio muito consciente é realmente ter a percepção da realidade. E aí sim você vai decidir se investe ou se espera. Até porque risco é algo que o empreendedor corre quando conhece, quando tem noção e quando é capaz de lidar com ele. Nenhum grande empreendedor bem-sucedido assume riscos porque é bonito assumir risco, não. Isso é aventureiro, isso não é empreendedor. Tá? Você precisa conhecer os riscos que você corre para poder ter a percepção das ações que você vai tomar e das contingências que você tem que preparar. O fluxo de caixa. Faça um fluxo de caixa semestral, faça um fluxo de caixa talvez anual. Se preocupe com isso. Perceba qual é o verdadeiro potencial da sua empresa. Analise qual é o seu custo fixo, qual é o seu custo variável. Veja como é que eles oscilam. Para além disso, o plano anual, o plano trimestral. Você tem esse plano anual, tem o plano trimestral escrito? Faz as medições. Porque uma das coisas que a gente mais percebe em várias etapas e vários setores da economia, vários tipos de empresa, de qualquer tamanho, é que muitas têm todas as regras, tem tudo que manda o script, tem. Né? Então tem processos, tem plano, tem tudo desenhadinho. Mas o mais importante falta, a medição, o acompanhamento e a reflexão sobre os resultados obtidos.
Então, de nada adianta você fazer um plano de negócio de 1 ano, um plano de negócio trimestral, se você depois não vai medindo, não vai acompanhando e não vai tomando as ações necessárias sobre a execução para que você possa garantir que o seu objetivo seja realizado. Então, todas essas questões que eu enumerei rapidamente aqui fazem parte do foco na realidade. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos vídeos falando especificamente sobre cada um desses temas. Tá? Pode procurar lá no nosso canal no YouTube. Tudo isso, foco na realidade interna. Depois, a realidade externa. E a realidade externa é muito importante, antes da gente avaliar, antes da gente entender exatamente o que está acontecendo, é importante que a gente saiba diferenciar o que é fato do que é opinião. É importante que a gente perceba, quando a gente tem acesso a uma informação, se se trata de um fato ou se alguém que está nos dando a informação está transmitindo ou embutindo a opinião dele nessa informação. Tá? E olha, está tudo bem se a gente tiver um mentor, se a gente tiver um líder que a gente se inspire e goste de seguir a opinião dele. Está tudo bem, muito pelo contrário, até é recomendado que você eleja um líder, eleja um mentor e acompanhe quais são as opiniões, o pensamento. Tá? Mas é importante que a gente saiba diferenciar quando se trata efetivamente de um fato e quando se trata de uma opinião. E às vezes isso é muito sutil, isso é uma palavrinha. Tá? Então, por exemplo, não é? Você liga no telejornal das 8 horas e ouve lá: ontem, somente mais uma morte de Covid em Portugal. Olha, é uma notícia que nos traz alguma esperança, não é? Quer dizer, o fato é que houve uma morte relacionada ao Covid em Portugal. Agora, com a palavrinha somente, quer dizer, já trouxe aquela esperança de que está diminuindo. Basta trocar a palavra para que o sentido seja inverso. Né? Ontem, mais uma morte de Covid em Portugal. Qual que é a sensação que já nos passa? É a sensação de que, eita, isso não vai acabar nunca. Isso ainda vai durar por muito mais tempo. Então, percebam, é muito sutil. E para além disso, não é? Ainda na hora de dar notícia, coloca uma música com um ritmo bem acelerado. Esse ritmo acelerado já naturalmente, já inconscientemente acelera a nossa respiração, nosso batimento cardíaco, e aquilo começa a tomar uma proporção de, meu Deus do céu, o mundo está acabando. E a gente perde a percepção do fato e de analisar o fato. E aqui, olha, nem sei se ontem foi 1 ou 2 ou 6 ou 10, não tá, é só um exemplo. E também não tenho opinião se isso é bom ou se é ruim. Tá? Aí que a gente tem que realmente buscar a opinião de quem a gente se inspira, de quem a gente confia. Mas é muito importante que, ao analisar, que a gente se atenha aos fatos. E em muitos casos, se você não tiver essa percepção, não se deixe influenciar. Desliga a televisão, desliga a rede social, procura ler alguma coisa mais técnica, mais focada, para você focar só na realidade. Um outro ponto aqui também que vale ressaltar. Ser realista não tem nada a ver com ser pessimista. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sou otimista, eu sou realista. Não são coisas opostas. O oposto de otimista é pessimista. Né? O oposto de realista é sonhador. Portanto, você pode sim ser realista, ater-se aos fatos e ser otimista em relação a tudo que vai acontecer. Então, pés no chão, cabeça erguida, olhando para frente, com otimismo,
com esperança de que o futuro há de ser melhor, porque nós estamos aqui também para fazer a nossa parte para o mundo ser melhor. E aí vem justamente o segundo comportamento, que é o foco na visão, no horizonte, no destino que você quer. É prestar atenção no seu destino, no seu sonho. Tá? E se você prestar atenção lá na sua visão, mesmo que você não possa correr agora, né, continue caminhando em direção a ela. Continue um passinho por cada vez. Como diz um grande amigo meu sensei de Aikido, Edson, no Brasil, antes pingar do que secar. Então, se a gente pode pingar, ou seja, um passinho de cada vez em relação à visão, não vamos parar, vamos continuar focados nela. Tá? É a atenção na visão que nos vai dar o ânimo, a força e o desejo necessário de continuar. Que é isso que a gente precisa. Zig Ziglar, numa de suas palestras, fala: o elevador pode estar quebrado, mas as escadas estão disponíveis. Então, se você tem o foco numa visão, se você tem uma visão para persistir, não dá para ir de elevador, vai de escada. Sobe, não fica parado esperando. Terceiro ponto, terceiro comportamento para uma cultura, para desenvolver uma cultura de resiliência, é o foco na inovação. E quando a gente fala foco na inovação, é muito importante perceber que também não se trata de algo radical. Não é transformar toda a empresa para começar a fazer respirador ou para começar a fazer máscara. Não que isso não seja inovação, tá? Não estou querendo dizer isso, mas não precisa ser algo tão radical. Tá? Às vezes é uma pequena ação. Essa inovação pode ser uma inovação no seu produto. Essa inovação pode ser uma inovação em relação à forma com que você se comunica com o mercado, na forma como você percepciona o seu valor para o mercado. Pode ser uma pequena alteração de embalagem. Notem, às vezes uma alteração de embalagem transforma o seu produto num simples produto de consumo rápido para um produto até que se torne um presente. Importante perceber essa simples alteração. Muda totalmente o patamar do seu produto, da percepção que o cliente tem e até mesmo do valor que é cobrado. Inovação no atendimento principal, talvez a principal atenção que você tenha que ter. Onde você pode fazer de diferente para o seu cliente que a concorrência não está enxergando. Nessa mudança toda de paradigma, de conceito, de necessidades, o que o meu cliente está valorizando mais? E às vezes é uma simples ação do tipo, ao invés de ter alguém para receber as ligações do cliente, ter alguém para fazer as ligações para o cliente. Às vezes é tão simples quanto isso. E aí cabe, em cada negócio, perceber que tipo de inovação pode ser criada. De novo, envolva a sua equipe, chama seus colaboradores. São eles que estão na linha de frente. São eles que estão se relacionando diariamente com o seu cliente. São eles que estão com as necessidades, com as reclamações, com as queixas. Então, envolva os colaboradores, ouça o que eles têm a dizer. Faça com que essa resiliência se torne realmente cultural na sua empresa. Então, resumindo, os três grandes comportamentos a serem adquiridos para você ter uma cultura de resiliência. Então, primeiro, foco na realidade, tanto na realidade interna
perceber os seus números, perceber as suas ações, perceber como você é visto pelo mercado, como também os seus números, quais são os seus números, analisá-los criteriosamente. Segundo, o foco na realidade externa, né? Enfim, a letra B aqui do primeiro item. Realidade externa, perceber o que é fato, separar o que é fato do que é opinião, separar o que é senso comum do que é dado científico, fazer a sua análise, ter uma linha de raciocínio, acompanhar ela. E terceiro, foco na inovação. O que você pode fazer de diferente? O que você pode melhorar o que você já tem para levar mais valor para o mercado? Como que você pode melhorar aquilo que o cliente realmente valoriza? Para que ele seja não só fiel, mas também um cliente promotor, um cliente torcedor do seu negócio. E se você que está me ouvindo, de repente está pensando assim, eu estou parado, meu negócio agora não dá para ter resiliência nenhuma porque eu estou absolutamente parado, porta fechada, todo mundo em layoff, todo mundo de férias ou demitir a maioria, enfim, não tem o que fazer. É aí que é o grande engano. Se não tem o que fazer na empresa ou diretamente com ações diretas, tem toda uma preparação. Você sempre pode buscar aumentar a sua capacidade, você sempre pode buscar um meio de aumentar a sua habilidade, cuidar da sua forma física, manter firme a chama da sua visão, do seu propósito, porque quem tiver em dia com a sua saúde física, mental e espiritual, na hora que a largada for dada, na hora que esse inverno amenizar e tudo começar a andar com alguma velocidade, quem estiver melhor preparado, não só vai sair na frente, mas como vai chegar mais longe. Então, não descuide. Se a sua empresa está fechada, não descuide do maior patrimônio da sua empresa, que é você. Não descuide dos seus colaboradores, se você está conseguindo mantê-los. Mantenha um relacionamento com eles. Ajude para que eles também se mantenham confiantes. Porque é disso que nós precisamos. Foco na realidade, foco na visão e inovação para que a gente possa vencer essa etapa e esperar que a primavera chegue o mais rápido possível e que o inverno faça o menor estrago possível também. Bom, hoje era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Não sei se alguém que está me acompanhando nesse momento gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de fazer alguma observação. Se querem comentar se concordam ou não com esses pontos, com esses comportamentos de resiliência. Talvez não. Ok. Então, eu fico por aqui hoje. Na próxima segunda-feira estarei de volta. Amanhã é o Paulo que vai fazer o direto. E sempre lembrando, se você quiser perceber qual é o estado atual da sua empresa, em todas as áreas da gestão, em todas as áreas que são transversais à gestão de uma empresa, e perceber onde que você pode ser mais eficaz para poder atuar e para poder alavancar mais rapidamente os seus resultados, não deixe de solicitar para nós um diagnóstico totalmente gratuito. Vamos ter o maior prazer de conversar consigo, de perceber e ajudá-lo, indicar quais são os pontos em que você pode atuar para que você possa ter maiores resultados no menor tempo. Então, me despeço hoje,
uma excelente tarde a todos, uma excelente semana também de muitos negócios e até a próxima semana. Tchau!